Fala pessoal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que teve aí uma vitória na justiça, né? Num momento onde ele já tinha tido várias derrotas aí, consequentemente, deixando ele até inelegível. Os colegas dele também, né? O Geyer foi condenado, né? Pagando a multa aí, eu acho que de mais de 100 mil reais. O Marcos Feliciano também. Agora o Bolsonaro tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Essa aqui é a realidade, eu vou falar. A notícia boa é que ele, de certo modo, a gente vai mencionar mais aí no vídeo, né? E antes disso, eu já peço aí para você deixar um like. Essa situação aqui, juiz de São Paulo anula multa de 370 mil reais após Bolsonaro, após lei aí daquele outro senhor lá que eu não vou mencionar o nome. Então, tá sabendo aí que essa notícia é boa, mas tem uma notícia ruim? É claro que tem tudo isso pro Bolsonaro. Então, seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação aí do Bolsonaro ter duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que, de certo modo, segundo a própria matéria aqui da Folha de São Paulo, né, a situação do Bolsonaro, ela fica um tanto que, como é que eu posso mencionar para você? Fácil para ele, né? Melhorou até um determinado ponto, tá? A situação do Bolsonaro, mas de certo modo, uma outra situação provavelmente vai vir, né? E essa vai ser desagradável, tá? Então a gente vai falar mais sobre isso. Já aproveita e já deixa um like aí. É extremamente importante a sua participação nesse sentido, tá? Então quebra esse galho, dessa força, dessa moral pra gente aí e vamos falar sobre o Bolsonaro, que de certo modo teve aí uma vitória. O que que acontece? A Justiça de São Paulo anulou uma das multas aí aplicada ao ex-presidente Bolsonaro por descumprimentos aí durante, né, aquele momento de saúde que nós tivemos aí. A decisão é do juiz André Rodrigues, tá? Da Vara de Execuções Fiscais Estaduais, que praticamente anulou aí nessa quinta-feira uma ação, né, uma ação, né, que de certo modo visava punir o Bolsonaro no valor de 370 mil reais. Na realidade, o preço é até maior, né, porque de certo modo tem juros aí. O Bolsonaro, ele agia aí de certo modo ensandecido, não sei se você lembra, né, sem máscaras durante todo momento, tirando máscara e aquela situação, e andando sem capacete, não só aqui em São Paulo, mas na cidade de São Paulo, mas em diversos locais, né, gerando um transtorno e um constrangimento para o Brasil. O valor da multa aí, que era, né, nesse valor como eu mencionei, o valor da multa inicial era de 319 mil, só que aí ela foi subindo por conta dos juros, tá? E aí, como eu mencionei para você, a infração, ou seja, o desrespeito de Bolsonaro foi cometido entre os anos aí, o ano de 2021, em diversas regiões aí. O Bolsonaro não usava máscara como proteção, tá? Então ele fez esse transtorno aí, esse constrangimento, chegou a ser multado aí a mais de 1,1, né? 1 milhão e 100 mil reais, e o governo aí decidiu, de certo modo, né, cobrar do ex-presidente Bolsonaro em ações judiciais, tá? Só que aí veio uma outra pessoa e que, de certo modo, diminuiu todo esse impacto. Afinal de contas, o Estado, ele não precisa, o Estado de São Paulo não precisa desse dinheiro. Enfim, tá? A defesa de Bolsonaro recorreu, tal, falando sobre a situação das multas e ficou nessa pendenga aí. Ao todo, chegou aí o valor de 300 e lá vai cacetada mil reais, tá? Então, o Bolsonaro, ele tem essa vitória na justiça momentaneamente, porque de certo modo, né, essa é a parte ruim. De certo modo, antes de falar da parte ruim, já deixa um like aqui que a parte boa, tá? De certo modo, o Bolsonaro, né, a justiça, né, provavelmente aí o MP vai recorrer dessa decisão, assim espero, né, ou alguns partidos, né, políticos podem, de certo modo, questionar isso no Supremo Tribunal Federal, até porque, de certo modo, o Bolsonaro colocou e deu mau exemplo para todo mundo agindo daquela maneira, independente de ser partido A, B ou C, isso pouco importa. E ele gerou transtorno para todo o Brasil. Essa aqui é a realidade. E a notícia ruim é que os órgãos podem recorrer. O Bolsonaro pode ter que pagar aí esses 300 e lá vai cacetada mil reais. Assim espera, afinal de contas, ele recebeu aí 17 milhões de reais em Pix e pode muito bem pagar. Se não é perdoado o meu IPVA, né, o seu IPVA que você tem aí, IPTU e dentre outras coisas, por que é que o Bolsonaro deve 370 mil reais de multa e é perdoado? É realmente lamentável, isso causa um verdadeiro transtorno para a população brasileira
ter pessoas que perdoam nessa quantidade aí. Ou seja, né, se você tomar uma multa aí, você não, né, e não pagar, é bem provável que seu carro vai ser apreendido. Já o Bolsonaro devendo 370 mil reais em multa, o outro vem de lá simplesmente do nada e perdoa ele. É um verdadeiro descalabro isso. Isso de certo modo gera uma insegurança, na minha visão, até que uma insegurança jurídica, tá? Por quê? Né? Não dá para você tratar pessoas, né, diferentes do que é o caso do Bolsonaro. A Constituição fala, né, no artigo 5º que todos nós somos iguais. Por que é que o Bolsonaro tem aí, desrespeitando as leis brasileiras, pintando e bordando, tem aí dívidas perdoadas, tá? Enfim, infelizmente ele ganhou momentaneamente, espero que os partidos recorram, tá? Porque eles podem ter legitimidade para poder questionar isso daí, tá? Enfim, é isso. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, a gente se fala na próxima. Valeu, abraço!